A escola multisseriada. Escola multisseriada, para muitos, é uma escola que não existe mais ou uma escola que não deveria existir mais. No entanto, eu penso que é necessário ampliar essa discussão e perceber a viabilidade que esse contexto social apresenta para a escola multisseriada. Vejamos o seguinte: a sala multisseriada tradicional, como nós conhecemos, é uma sala de aula onde há um professor com crianças do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano e do quinto ano. Ou seja, crianças do primeiro ao quinto anos, elas estão no mesmo ambiente físico, tendo o mesmo professor como mediador, como curador da aprendizagem. Esse tipo de escola era muito comum nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Mas, por mais que você ache que eles não existem, eles representam uma parcela importante da educação brasileira. Os municípios brasileiros, pobres e ricos, contam com a presença e com a existência de salas multisseriadas. Muitas vezes nós, na tentativa de compreensão rápida, nós achamos que as salas multisseriadas elas só estão em localidades muito distantes do centro do município, né? Portanto, da cidade, da zona urbana, ou em localidades com difícil acesso. Mas não é bem isso não. Existem salas multisseriadas em todas as realidades do Brasil. E para quem não sabe, em outros países do mundo também existem salas de aula multisseriadas e com grande sucesso. Aliás, existem projetos de salas multisseriadas no mundo afora de grande sucesso e de grande sucesso porque o contexto atual pressupunha a existência de salas multisseriadas. Veja o seguinte exemplo. Hoje nós temos no quinto ano do ensino fundamental crianças analfabetas. Nós temos no quarto ano do ensino fundamental crianças analfabetas. Nós temos no terceiro ano do ensino fundamental crianças analfabetas. No segundo ano do fundamental temos crianças analfabetas e no primeiro ano do fundamental temos crianças analfabetas. Quer dizer, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e nos quintos anos há crianças não alfabetizadas. Se eu juntar todas essas crianças num único grupo de alfabetização, eu já tenho uma sala multisseriada. O que isso quer dizer? Independente da idade de todas essas crianças e das séries onde elas estão matriculadas, o projeto educativo deve ser digno, e aí entra o conceito de dignidade pedagógica. A dignidade pedagógica ela vai além da oferta e da garantia da escola. A oferta da educação e a garantia de permanência da criança na educação são condições constitucionais, estão lá garantidos e estão lá cada vez mais reforçados por todos os textos educativos e jurídicos. No entanto, a gente precisa discutir hoje qual é a qualidade dessa garantia. E é aí que entra o problema, porque o Brasil tem municípios cujo transporte escolar da criança perfaz quase 200 quilômetros diários, e há quem tem mais do que isso. Se, de fato, uma criança precisa de 200 quilômetros de transporte escolar pela zona rural, esse transporte escolar ele só pode ser feito com um tempo mínimo de 3 horas, entre 3 e 5 horas em alguns municípios. Pois existem prefeituras no Brasil que preferem colocar os seus alunos 5 horas dentro de um ônibus para transporte escolar para que ele possa chegar numa cidade, ao invés de garantir lá no contexto social dele, lá no espaço onde ele vive, uma sala multisseriada. O nome disso sempre é economia de recursos. Quase todos os governantes usam essas justificativas, né? É mais fácil recolher todas essas crianças do município e trazer para a sede, e na sede eles terem internet, biblioteca e uma série de recursos, do que eles ficarem lá distante e a gente não conseguir oferecer esses recursos a todas as crianças. Mas essa conversa e esses argumentos não funcionam mais. Eles não são verdadeiros. Hoje há sim recursos e há sim condições pedagógicas de mantermos as crianças nos seus locais de origem e lá nas suas comunidades de origem elas terem ensino de qualidade. Porque hoje há fundamentação teórica, materiais e formação para educação do campo e no campo, para indígena,
para crianças oriundas de comunidades quilombolas e povos originários, exatamente como há para qualquer outra criança. Se há teoria, prática, pesquisa e profissionais qualificados para desenvolver esse tipo de projeto educativo, por que que os prefeitos e os secretários de educação do Brasil não se abrem a essa discussão da dignidade pedagógica? O transporte escolar tem sido um dos maiores impedimentos do aprendizado da criança, porque uma criança que fica 2 horas e meia dentro de um transporte escolar ou até mais tempo, ela precisa acordar muito cedo, e este acordar muito cedo, sem alimentação adequada e um tempo muito grande dentro do transporte escolar, impacta negativamente no rendimento dessa criança em casa e na escola. Portanto, o desenvolvimento da criança, o cognitivo da criança é o maior prejudicado, em nome de uma facilidade logística, de uma operacionalidade logística que uma prefeitura estabelece. Salas multisseriadas são presente e futuro do Brasil. Salas multisseriadas precisam de discussão, de diálogo. Em quais condições, com quais naturezas e com quais fundamentações nós podíamos retomar a discussão de salas multisseriadas no Brasil. E eu arrisco dizer que a primeira justificativa é: as salas multisseriadas podem devolver às crianças a dignidade pedagógica. Eu, no meu contexto social, seja zona rural, ou seja lá à beira do rio onde eu moro, num lugar distante do centro da cidade, eu serei educado no meu contexto e com os meus valores. E nós teremos essa garantia de infância, essa garantia que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e essa garantia que está na nossa percepção ética de mundo. É a hora de abrirmos a discussão e, para fazer parte dela, convidar todos aqueles que efetivamente estão envolvidos no processo. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida, trago coisas do mundo porque acredito que educar é um ato de persistir com delicadeza.